Oi pessoal, tudo bem? Então, o canal está se aproximando do vídeo número 300, né, que é uma marca bastante significativa. Tá? Muito em breve, nos próximos dias, vamos chegar à marca de 300 vídeos sobre a clínica de Jung e vamos ultrapassar essa marca. Desses vídeos, todos eles, né, sobre a clínica do Jung, todos eles gravados na clínica, aqui na clínica, que é uma clínica junguiana, né, a minha clínica, a clínica que eu sou proprietário, sou psicólogo, atendo, né, estudo, gravo vídeos aqui, faço minhas intervenções clínicas, dou aconselhamento, enfim, trabalho, faço psicoterapia, a prática da psicoterapia com os meus pacientes, trabalhos de imaginação ativa, que eu peço para eles fazerem em casa e aqui a gente conversa, né? Onde eu desenvolvo a dinâmica do meu trabalho psicoterapêutico. Tá? Desses 300 vídeos, todos eles junguianos, mais de 130 aulas clínicas sobre Jung. Tá? E aí, como estamos chegando, né, nos próximos dias no vídeo número 300, eu gostaria de lançar novidades, né? Eu gostaria de colocar umas novidades aqui. Uma dessas novidades é que a partir de agora, todas as semanas, vamos fazer vídeos aqui que são seminários, certo? Seminários epistemológicos, tá? Para a gente poder pensar cada vez melhor a clínica do Jung. E, claro, os minicursos continuam, né? Os minicursos continuam sendo gravados, os temas continuam sendo lançados, tá? Vídeos especiais continuam. Eu não sei se eu devo voltar com os vídeos de 2 minutos, eu tenho essa, né, dúvida, se bem que o YouTube tem uma política agora de vídeos curtos, né? O YouTube, a plataforma quer vídeos menores, curtos, né? Os vídeos mais curtos que eu fiz nunca foram vídeos muito superficiais, são vídeos bastante densos, né? Vídeos de 2 minutos aqui são, sim, 2 minutos, mas são bem densos, né? De modo que eu estou o tempo todo tentando me adaptar a essa plataforma, tentar entender esse algoritmo, né? Mas vamos seguir, né? Inclusive, eu agradeço as pessoas que estão dando apoio ao canal, tá? Se você comenta, dá like, me chama no WhatsApp, até no Instagram também. Eu fico muito feliz, né? As pessoas perguntando, e poxa, massa, velho. Massa, né? Só queria lembrar uma coisa só, né? A partir de agora, vamos começar a fazer seminários epistemológicos que vão conviver junto com os minicursos. Qual é a diferença? Seminário, eu quero algo mais livre, né? A palavra seminário vem de semente, distribuir sementes, né? Algo mais circular, algo mais espontâneo. Quem é pensamento introvertido, feito eu, e enquanto função adaptativa da consciência, a função principal da consciência, né? Sabe que na nossa cabeça fica aquele diálogo, aquela conversa, né? A gente fica pensando e fica aquela conversa. Eu queria meio que pensar alto aqui, né? Sem aquela coisa fechadinha do minicurso. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, entendeu? Em que eu lanço o problema, desenvolvo e depois, no final, meio que concluo, faço considerações e depois lanço outro problema para outro minicurso. Não. Massa, eu acho legal as ideias dos minicursos. Vão continuar a todo vapor. Mas eu também queria algo menos estruturado, mais imagético, mais circular, como se fosse uma conversa aqui, né? E aí vem os seminários. O que eu queria lembrar é que não foram os seminários que nasceram dos minicursos. Foi o contrário, foram os minicursos que nasceram dos seminários. Porque aqui no canal eu fiz um seminário sobre os livros negros do Jung, os livros negros de Jung e a imaginação ativa, da perda ao reencontro da alma. E eu fiz algumas aulas desse seminário. E depois eu fiz vídeos complementares que chegaram a um total de 10 vídeos e até passaram de mais de 10 vídeos, explicando imaginação ativa, apresentando casos clínicos e tal. Porque eu fui tendo a necessidade de ir complementando aquilo que eu não tinha tempo de dizer nos seminários. E a partir disso surgiram minicursos, para complementar
aquilo que eu não tinha dito nos seminários. E aí interessante é que agora voltam os seminários, e os seminários vão conviver junto com os minicursos, tá bom? Então essa é uma das novidades aqui do canal. Vamos, a partir de agora, ter sempre aqui vídeos de epistemologia, seminários de epistemologia, em que nós vamos fazer uma conversação do Jung com um grande autor da filosofia ou da epistemologia que possa nos auxiliar de algum modo, né? Então vai ter vídeos de Jung e Nietzsche, de Jung e Kant, de Jung e William James, né? De Jung e Platão, uma excelente forma de demistificar um pouco aquela visão platônica que se tem do Jung, né? E são vídeos assim um pouquinho longos, né? Mas totalmente soltos, livres, né? Quase que eu falo loucos, né? Mas totalmente a chama da divina loucura em nós, né? A centelha divina que o Self lança luminoso na alma e acende, né? No nosso coração, né? A gente precisa um pouco também dessa desordem, tá? E aí eu penso em fazer 7 vídeos, né? Para cada um desses diálogos, 7 diálogos, né? Então 7 vídeos sobre Nietzsche, 7 vídeos sobre Kant, 7 vídeos sobre Platão, né? Sempre na perspectiva clínica. E o que eu gostaria de conversar com vocês hoje, né? Começando hoje, né? Porque eu acho que vão ser 7 vídeos só sobre esse tema. É um epistemólogo que eu estou vibrando muito, né? Que eu sempre li ao longo dos anos, mas que agora eu estou tendo um reencanto com ele, né? Que é o Bachelard, né? O Gaston Bachelard. Então bora fazer aqui uns 7 vídeos sobre um diálogo possível entre o Gaston Bachelard e o Jung, né? O Sonu Shahrazad até diz que Bachelard, quando escreveu A Psicanálise do Fogo, enviou A Psicanálise do Fogo para Jung. E Jung comentou: muito interessante, Bachelard. É esse tipo de conhecimento que a gente procura na clínica. Né? Foi o comentário de Jung, né? Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre o simbolismo do fogo, né? O simbolismo alquímico do fogo, e que eu falo de individuação e que eu falo das tentativas de suicídio, né? As chamadas ideações suicidas, né? Como sintoma de vontade de individuação, né? Então, pessoal, vamos começar de modo totalmente livre, certo? Conversação Jung e Bachelard, né? Então, vamos lá, pessoal. Acho que para ser uma conversa epistemológica, não tão fechadinha, não tão, sabe? Uma coisa mais circunambular, uma coisa mais solta, assim, circulando, né? Buscando um centro, né? Eu acho que para ser epistemologia a gente pode colocar e levar em consideração o problema da verdade. E aí, como é que Bachelard lida com o problema da verdade e como é que Jung lida com o problema da verdade, né? Bom, a primeira semente que eu queria plantar, né, é que para Bachelard, né, não existe verdade primeiras em ciência, né? O que existem são erros primeiros, né? Ou seja, a ciência não parte da verdade, né? A verdade é aonde a ciência pretende chegar, né? Mas a verdade, o mundo objetivo, etc., é aonde a ciência pretende chegar. Mas para a ciência poder chegar até a objetividade, até a verdade, né? A ciência precisa passar pelos erros primeiros, né? Levando em consideração que todas as teorias comportam algum grau de erro, e pensar teoricamente é sempre pensar contra alguma teoria anterior, né? Como diria o próprio Gaston Bachelard, né? Para o Jung, o que é a verdade? Verdade é tudo aquilo que nos ajuda a viver, né? O real é tudo aquilo que nos afeta. Interessante que quando Bachelard fala que só existem erros primeiros, ele está dando grande não aos sistemas muito estruturados, aos sistemas axiomáticos e aos sistemas dogmáticos. Se em religião há verdades primeiras, porque, segundo o mito, um Deus criou a Terra, criou o céu e a Terra, e essas são verdades eternas. Em ciência não há esse tipo de percepção. Para que nós possamos ser cientistas, precisamos admitir,
primeiro os nossos erros e partir sempre dos erros primeiros e da retificação desses erros, né? Já contei aqui algumas vezes, né, que uma vez, no dia que Jung conheceu Marie-Louise von Fran tinha 18 anos de idade e foi jantar com Jung. E aí Jung tinha acabado de chegar de um atendimento que ele tinha feito com uma paciente e começou a conversar com Von Fran e disse: olha, eu acabei de atender uma paciente e um demônio a sequestrou e a aprisionou na lua, né? E continuou a conversar como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, né? E a Von Fran, com 8 anos, falou para o Jung: ó, Dr. Jung, isso não existe. Essa mulher inventou essa história, porque como é que um demônio aprisiona uma pessoa, sequestra e a coloca na lua, né? Presa na lua, aprisionada na lua? Como é possível isso, né? E aí Jung fala: olha, essa história realmente aconteceu, ela é verdade. Por quê? Porque é verdade do ponto de vista da fantasia criativa da psique. E a fantasia criativa da psique é o que interessa muito mais para o psicólogo, inclusive é aquilo que a psique considera como sendo real. Por quê? Porque nos afeta, tá? Por falar em real, né, em res, em coisa, né? Porque res em latim é coisa, né? Ou seja, a ousia grega, né, a substância ou a essência latina. É interessante que Bachelard faz uma crítica ao conceito de substância, tanto no sentido aristotélico, ou seja, substância é aquilo que só existe enquanto singularidade, né? As coisas que existem ou existem enquanto substância, ousia, ou na substância, no caso os acidentes, né? E Bachelard faz a crítica à substância racional, assim como Bachelard também critica o próprio kantismo, né? Porque na Revolução Copernicana, os predicados, as categorias para o sujeito do conhecimento em Kant são percepções, projeções, predicados, né, qualidades que nós atribuímos aos seres, né, ao mundo, né? Ou seja, a lógica transcendental é como se a nossa mente organizasse o mundo. Tem um certo imanentismo aí, né? O Bachelard vai criticar as duas percepções, né? O Jung, ele não vai ser tão metafísico, ele não vai fazer uma análise tão metafísica, mas é próprio do Jung pensar que os arquétipos, do ponto de vista epistemológico, podem ser considerados como categorias a priori do conhecimento em relação ao sujeito individual, não em relação à espécie. Por quê? Porque é algo que acompanha a espécie humana em sua história, em sua filogênese. E, de fato, a coisa em si, o arquétipo em si, aquilo que o arquétipo representa em si, é algo que nós não temos acesso. Por quê? Porque é inconsciente, né? Então, se aproxima muito do próprio conceito de coisa em si, do Kant, né? A epistemologia do Kant influencia muito a perspectiva junguiana nesse sentido. Mas se Bachelard realiza uma crítica ao formalismo aristotélico, ao rigorismo e ao realismo aristotélico de excluir, né, determinadas premissas, ou ter ser excluído, etc., o Jung vai fazer, de algum modo, a abolição da causalidade, né, quando ele vai falar em sincronicidade, em princípio de conexão causal, mas reconhecendo na física de Aristóteles o modelo de quatro causas, né, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, né, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, e vai acrescentar ao modelo de causalidade do Aristóteles, o Jung, tá, gente? Uma espécie de quinta causalidade, que é a causa instrumental. Não é à toa que Jung utiliza o modelo de causa instrumental quando vai explicar o simbolismo da transformação da missa. Aqui no canal tem um mini curso inteiro só sobre essa questão, tá certo? E aí Bachelard vai afirmar que a ciência está o tempo todo tentando se reconstruir, né? E ao tentar se reconstruir, a ciência procura realizar a crítica da opinião, que consiste na crítica do senso comum, né? E a crítica à intuição, né? A você achar que pode pensar ou que pode aprender o real sem passar pelos conceitos. Bachelard valoriza muito a imagem, mas a imagem, o devaneio, a poética, né? Mas é necessário a intuição trabalhada, segundo o Bachelard, né?
Ou seja, é necessário labor, intuição trabalhada a partir das imagens e a vivência das imagens. Interessante que o Jung, na tipologia dele, nos tipos psicológicos, vai dizer que o tipo intuitivo, né, é aquele que, caso persista na sua intuição, vai colher os frutos das sementes que poderia plantar, né? E que, em especial, o tipo intuitivo introvertido é aquele que tem acesso, né, às imagens do próprio inconsciente de um modo mais direto, né, de um modo mais eficiente, né? E que é esse tipo justamente que nos legou aos sábios e os profetas de Israel, né? O que é intuição para Jung, né, gente? Intuição é uma percepção via inconsciente, né? É uma percepção via o inconsciente. Então, de algum modo, o Jung vai tender a concordar com o Bachelard, né? Então, essa é mais outra semente que eu queria colocar aqui. Então, a semente do problema da verdade, a semente da crítica à substância, ao substancialismo, e essa relação da epistemologia com a metafísica, que, a meu ver, é uma discussão complexa, filosófica, mas que tem solução, pelo menos o nosso juízo pode ser suspenso, e há uma eficiência desse paradoxo filosófico na própria clínica. Não é à toa que a forma como a gente constrói os conceitos na clínica do Jung é dialética, né? Ou seja, se para o Bachelard, que era professor de química, de física, ele tinha um olhar mais efetivo sobre as ciências naturais, o Jung vai dizer que a psique é um afeto, né? Um objeto que emerge da natureza e é tão belo quanto terrível, e que por isso mesmo o primeiro compromisso que nós temos na observação clínica é a descrição, o que aproxima muito o método clínico, o método da psicologia, com o método da ciência da natureza, mas que quando a psicologia se torna uma ciência explicativa, quando a psicologia vai explicar o fenômeno, a psicologia começa a se comportar como se fosse, ou pelo menos de modo muito semelhante às ciências humanas, porque ela começa a se utilizar de métodos próximos, como o método comparativo da antropologia, da etnologia, né? Então a psicologia é uma ciência fronteiriça. O modo epistemológico de fundamentar a psicologia junguiana passa necessariamente por essa tensão dialética, por esses polos, né? E aí é bom lembrar que Gaston Bachelard, né, de fato é um filósofo, tá certo? De algum modo ele vai dizer que a teoria é até mais importante do que o real, porque nós não pensamos no mundo em que nós vivemos, né? Pensamos no mundo distinto daquele que nós vivemos. Nada é dado, tudo é construído. De um ponto de vista filosófico, racionalista, é até justo e adequado pensar como Bachelard. Mas é necessário lembrar que nesse ponto, e aí outra semente que eu coloco, assim como a semente da crítica a Aristóteles, a crítica a sistemas axiomáticos, a crítica à substância, a crítica, né, a colocação do problema da verdade, né? A questão que eu coloco é que o Jung é um empirista, certo? Jung vai observar os fatos e descrevê-los, ou seja, a psicologia se aproxima muito da ciência da natureza, e ao explicá-lo, pode-se fazer uso dos paralelos, do método comparativo, e aí a psicologia vai ganhando contornos de ciências humanas, né? Sem a preocupação de constituir teorias. Jung não está preocupado em fazer teorias, ele está preocupado em fazer empiria, em observar e descrever os fatos. É isso que Jung afirma, por exemplo, no início do livro Psicologia e Religião, né? E aí o Bachelard ele está preocupado, de fato, em fazer teorias, fazer modelos contemplativos, né? Que contemplem a poética do espaço, a poética do devaneio, né? Que contemplem o cosmos humano, né? As possibilidades humanas, né? Principalmente expressas na natureza. Então é isso, assim, o Jung é um empirista, o Bachelard é um racionalista aplicado. Eu não utilizo racionalismo aplicado na clínica porque não tem muito cabimento, né? A gente procurar construir teorias aqui e achar que a teoria pode se sustentar
está acima da experiência vivida aqui na clínica. De fato, o método que mais se adequa à clínica é o método do Jung. É a observação e descrição dos fatos. Né? Observar, descrever os fatos, tentá-los adequá-los sob uma forma de sentido. Né? Ouvir, acolher e significar. Né? Sempre antes de explicar, descrever. Pensar descrever antes de explicar. Tá? Bachelard vai ser um racionalista aplicado. Se eu não fosse junguiano, Álvaro, se eu fosse um racionalista aplicado, eu seria seguidor de Gaston Bachelard. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, da novidade aqui do canal. Seminários epistemológicos. E vamos fazer muitas sessões aqui nesse estilo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Abraço. Divulguem para quem vocês acharem que podem se interessar pelo assunto. É isso aí. Valeu. Abraço.